amados, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Que a paz do Senhor esteja com você, família Morumbi. Amém. Gente, tinha muito tempo que eu não via tanta gente bonita no mesmo lugar. Até porque vocês estão de máscara, não dá para ver direito. Fica maravilhoso de achar bonito, né? Meio escuro, luz no meu olho, vocês de máscara, tá todo mundo lindo, né? Meu nome é Mark Anderson, eu sou de Goiânia, Goiás. Eu e a minha família, nós ficamos fora do Brasil, ajudando uma pequena igreja missionária por 3 anos. 2018, 2019 e 2020. Por isso que eu sumi, né? E aí agora em janeiro deste ano, do ano de 2021, nós voltamos para Goiânia. Estamos ali, começamos um trabalho ali em Goiânia também. E estamos servindo ao Senhor para a glória dele. E ministrando para casais, para a família em todo o Brasil. Sei que muito em breve a gente vai ter a oportunidade de estar aqui também nesse mesmo propósito. Louvar a Deus pela vida do pastor César, pastora Carmen. Muito bom, que bom estar aqui. É uma honra poder voltar e servir a sua casa, servir o seu povo. Eu vim para ser bênção, para somar e semear uma palavra de vida no coração desse povo maravilhoso de Piracicaba, né? A última vez que eu vim aqui, eu comi um peixe lá na beira do rio. Forte, Brasil. O que eu preguei, eu não sei, mas o peixe... Isso aí eu não vou esquecer, não. Fique em paz. Deus abençoe Éder, mais a Tati. A gente estava conversando sobre um trabalho aí para casais, né? De repente a gente fazer alguma coisa nesse sentido. E eu sei que vai ser muito bom. Então, eu sou casado com Susan Carla. A Susan Carla está casada comigo. Nós completamos segunda-feira agora 24 anos de casados, né? Susan Carla não foi a melhor decisão da minha vida. Ela é a melhor decisão. Porque amor não é sentimento. Amor é decisão. O amor não é um presente que te entregam. O amor é uma obra de arte esculpida com suas decisões diárias. Então você precisa decidir amar. Alguém falou para mim, pastor, eu vou terminar meu casamento, eu vou acabar com tudo porque o amor acabou. Eu disse, eu já tive 5 carros. Nunca joguei nenhum fora quando a gasolina acaba. Porque o carro é mais importante que a gasolina. Seu relacionamento é muito mais importante do que sentimentos que vão e vêm. Pastor, mas eu não sou mais feliz, eu quero ter prazer. Cristão não vive por prazer, vive por princípios. Por isso que essa geração tem tantos relacionamentos descartáveis, né? Susan Carla me deu 3 presentes. O Christopher, de 19 anos, o Frederic, de 15 e o Nicolas, de 13. 3 rapazes, 3 homens. Nós não temos meninas, só rapazes. Então eu costumo dizer que eu tenho 2 mulheres, a minha mãe e a minha esposa. Postei na rede social, tenho 2 mulheres. Tem gente que fica chocado, né? Tenho 2 mulheres. Uma me deu a vida e a outra a razão para eu viver. Eu senti um clima tenso. Lá em Goiás a gente chama de inveja. Eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas se respirar, passa, viu? Pode ficar tranquilo que passa. Pode ficar tranquilo que passa. Eu trouxe meu material, eu tenho livros devocionais, eu tenho 5 livrinhos desse pequeno, infelizmente, acho que a editora esqueceu, pois só 2, né? O que precisa ressuscitar em sua vida? Jesus disse, eu sou Nós precisamos dele. Nem tudo vai ficar vivo o tempo todo. Uma hora sua fé vai morrer, uma hora suas finanças, alguma coisa, uma hora, porque a morte foi nos herdada por Adão. Alguma coisa não vai estar bem. Se você falar para mim, não, pastor, minha vida está tudo certo, não tem confusão, levanta a mão que eu vou orar para você ter. Tem que ter. Olha, vai deixar eu sair daqui com inveja? Olha, faz parte do processo. Por isso nós entregamos a nossa vida para ter vida aqui abundante e ainda ter a vida
eterna. Então nós estamos precisando de ressurreição todos os dias. O que precisa ressuscitar em sua vida? Eu falo sobre isso. E esse aqui, Deus está na sua casa, é um texto sobre família. Eu compartilho algumas lições daquilo que são as características de uma casa que Deus está nela. Eu tenho alguns livros ali do Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores. Eu tenho meu livro para casais, que inclusive agora virou curso, Imperfeitos e Felizes. São 10 capítulos, eu falo de sexualidade, eu falo sobre perdão, comunicação, as diferenças entre homens e mulheres, tato, olfato, audição, visão e paladar. É muito legal, tá bom? Um livro específico para casais, dá de presente para o seu cônjuge, você que está namorando, você que está noivo, você que está pretendendo, compra e entrega. Olha aí, olha o recado. Tem gente que não... Estou esperando Deus falar. Vai esperando. Esse livro aqui é meu último lançamento. Olha o tema: não perca a maior oportunidade da sua vida. Sobre Judas. Judas andou com a porta e não entrou nela. Judas conviveu, mas não converteu. Judas andou com o caminho, vivendo num atalho. Andou com a verdade, vivendo uma mentira. Andou com a vida e escolheu a morte. Andou com o pastor e não quis ser ovelha. Judas andou 3 anos com o dono do céu e tomou uma decisão: vou para o inferno. Pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades, pessoas extraordinárias criam oportunidades. Esse texto vai sacudir você para um ano novo, tá? Não perca a maior oportunidade da sua vida. Passe ali, tá bom? Tem livro de 15, de 30, de 40. Me abençoe também. O texto bíblico tem como pôr no telão, gente? Tem? Valeu. Gênesis, capítulo 22. Agora são 8h20, né? 10h40 eu encerro aqui a minha meditação. Gênesis 22. Gente, eu amo isso. Olha isso aqui, quer ver? Já vai aparecer ali, em nome de Jesus. Olha lá. Isso aqui é a igreja. Nós estamos na conferência profética lá na nossa igreja também. Vocês são corajosos, fazem 12 dias, né? Lá a gente só faz 6. Porque o goiano é mais animado. Aconteceu depois destas coisas. Diga comigo, depois. Você está de máscara, você não precisa falar muito alto. Pode ficar tranquilo que eu sei que é chato, tá? Só diga assim, é didático, tá? Diga, depois destas coisas. Que Deus colocou Abraão numa prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Próximo. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-lhe o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso 3. Nós vamos até o 14, tá? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e ele albardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, o seu filho, cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Verso 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele lhe disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o quê, gente? Onde está o quê? Grave isso. Grave isso. Onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8. Disse Abraão: Deus proverá para si o que, gente? O cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. Verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, colocou em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Verso 10.
E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Verso 13. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis que é um cordeiro. Eis que é um cordeiro. Eis que é um cordeiro. Deus providenciará para si o cordeiro. E agora ele vai matar o quê? Carneiro. Mudou ou não mudou? Lógico que mudou. Está escrito. O problema da maioria de nós não é teologia, é só português mesmo. Porque lá não era era o cordeiro. Artigo definido, o cordeiro. Não é qualquer um, é o cordeiro. E aqui é um carneiro. Mas mudou demais. Mas muito. Um carneiro de trás dele travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar do seu filho. Verso 14, eu encerro. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Porque até o dia de hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém. Pode retirar o texto? Daqui a pouquinho eu te peço de novo. Só para eu quero dividir a minha mensagem em duas partes. Eu não quero de forma alguma fazer aqui uma exegese desse texto. Até porque eu nem sei o que é exegese. Mas eu quero compartilhar com você algumas verdades, algumas lições. Então eu vou dividir minha mensagem em duas partes. Antes de entrar no texto, eu preciso compartilhar com você algo que mexe com a minha alma quando eu leio um texto da Bíblia, ou qualquer outro texto. O primeiro versículo que eu li diz assim: depois destas coisas. Depois destas coisas. É impossível para mim, Mark Anderson, eu não consigo, não sei você. Se eu pegar a Bíblia, abrir no capítulo 22 e tá assim: depois destas coisas, eu não consigo ler para frente. Porque o meu cérebro fica, que coisa? Minha cabeça fica. Por exemplo, eu pego o Novo Testamento assim: e saindo Jesus dali, eu não dou conta mais. Dali aonde? Eu fico agoniado. Você já pegou o capítulo assim? Você abre o capítulo assim: e saindo Jesus dali. Mano, eu vou lá para trás. Já perdi a leitura para frente, eu volto lá atrás. Eu quero saber da onde. E entrando Jesus. Ele entrou aonde? Bem, eu sou assim. Então, quando eu li esse texto, o que é que eu entendi? O escritor de Gênesis, ele estava querendo dizer o seguinte: depois de tudo que Abraão viveu até aqui, depois de tudo que eu já te contei, depois destas coisas, que coisas? Depois de tudo que eu já te contei. Ele vem contando de Abraão desde quando Deus chamou Abraão até aqui. Aí ele vai dizer: depois de tudo que eu te contei, agora vai chegar um momento diferente. Um aspas, um parêntese na vida de Abraão, que é uma provação que ele teve. Mas depois destas coisas, que coisas? Então a primeira parte da minha mensagem é essa: que coisas são essas? Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Escute, ele não é um garoto de 18, 19, com um passaporte, lá na embaixada americana, doidinho para pegar um visto, porque ele tem uma necessidade, um sonho e um desejo: mudar de país. Um homem com 75 anos de idade, na lista de prioridade dele, você sabe o que está lá em 20º lugar? Mudar de país. Ele não quer mudar. Para quê? Ele já está estabelecido. Você tem noção de um homem que vive na mesma cidade com a família 75 anos? Aí a Bíblia Sagrada vai me dizer que Deus apareceu para ele. Olha para mim. Abraão nunca viu Deus. Abraão não sabe quem é Deus. Abraão não conhece Deus. Abraão nunca ouviu a voz de Deus. Deus apareceu para Abraão uma vez. Deu uma palavra dizendo: sai! A Bíblia diz: e Abraão saiu. Quando Deus te mandar sentar, sente, não procure cadeira. Pastor, não entendi. Você entendeu. A gente sempre tem uma desculpa. Senta! Vou procurar um sofá primeiro. Senta. Não tem um tamborete? Senta e a gente vai procurando, e esperando, e encontrando justificativas. E Deus te dizendo:
Sabe qual é o desafio da vida cristã? Para Abraão foi, está na hora de ir? Para alguns, fica. Como o endemoniado gadareno, limpo, purificado, sarado, transformado. O homem de Gadara que disse, Jesus, deixa eu ir com você. Jesus disse, fica. Porque tem hora que você precisa sair. O pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. O pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. Deus olha para Abraão e diz, eu tenho 2 promessas, tem milhares, tem muitas, em ti serão benditas as famílias da terra, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Abraão, olha as estrelas do céu, os grãos de areia do mar. Abraão, você vai ser próspero, você vai ser pai de uma grande nação. Mas 2 coisas, eu queria que você entendesse e focalizasse, que o texto sagrado vai me dizer que Deus olha para Abraão e resume tudo em 2 coisas. Eu vou te dar uma nova terra e um novo povo. Eu vou te dar uma nova terra e um novo. Para eu te dar uma nova terra, você tem que sair dessa terra. É impossível viver algo novo praticando coisas velhas. Olhe para mim. Muito mais importante do que viver o novo é enterrar algumas coisas velhas, incluindo ambientes. Deus disse, Abraão, sai daí, porque ele era de Ur dos Caldeus, um ambiente de uma cidade promíscua, idólatra, estranha. Não tem como Abraão prosperar vivendo naquele ambiente. Tem lugares que Deus não gostaria que você estivesse. Está anotando? Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Incluindo lugares virtuais. Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Como não cair se você não sai do lugar da tentação? O ambiente que você se insere nele tem muito a ver com o destino que Deus vai te levar. Não estou dizendo de lugares de passagem, lugares que você vai para poder abençoar alguém, para você poder servir alguém, não. Eu estou falando lugares onde você vai estabelecer suas alianças, armar tendas e ficar ali. Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Abraão, sai daí de Ur. A Bíblia diz que ele saiu de Ur, foi para Arã e de Arã para Canaã. Primeiro foram 960 quilômetros, depois de Arã até Canaã, mais 640. Deus disse a Abraão, para eu te dar uma terra nova, você precisa deixar. Mas Abraão, para eu te dar um novo povo, você vai ter que deixar a sua parentela. Parentela aqui não é parente, não é patrício. Pessoas com as quais você convive. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Que comunhão tem luz e trevas? As pessoas com as quais você faz aliança me revelam o destino que você vai chegar. Me encare aqui. Jesus amava a multidão, sim ou não? Jesus não só amava, morreu pela multidão. Jesus morreu pela multidão. Sim ou não? Ele morreu pela multidão. Mas um dia ele resolveu enviar discípulos de 2 em 2. Ele enviou a multidão. Só 70. Só 70. Para andar com ele, comer com ele, pregar com ele, viajar com ele, dormir com ele. Eram 70? Eram quantos? 12. E para orar com ele, era 12? Está escrito, só 3. Tem alguns milagres que só 3 viram, só 3 entraram, só 3 oraram, só 3 foram. E para deitar aqui? Quantos? Não é acepção. Jesus morreu pela multidão, nunca carregou ela. É seleção por propósito. Quem ouve seu coração? A
amar as pessoas, servir as pessoas, abençoar as pessoas, transbordar nas pessoas. É uma obrigação do cristão. Colocar alguém para ouvir seu coração aí é uma outra história. Abraão, sai da tua terra, eu vou te dar uma terra. Larga esse povo, vou te dar outro povo. E ele sai. E ele leva algumas pessoas que não deveriam levar. Quando chega em Harã, a Bíblia diz, e morreu Terá. Era o pai dele. O que levou? Algumas pessoas são muito relevantes e importantes para nós. Não estou falando dessas. Aqui é muito simbólico. Aqui é alegórico. Mas tem gente que Deus tirou da sua vida. Porque ia atrapalhar a sua jornada. Pare de murmurar das pessoas que saíram. Comece a celebrar as que chegaram. Escute. Olhe para mim. Vou dizer uma palavra para duas irmãs que estão aqui dentro. Não planeje o seu futuro com quem te considera passado. Já foi. Quer viver o novo? Está disposto a abrir mão de algumas coisas? Está disposto a fazer o que ninguém fez? Abrir mão de algumas coisas para te dar propulsão para um novo passo, para uma nova jornada. Abraão agora vai para Canaã. Uma das coisas maravilhosas que Deus olha para Abraão e diz: Abraão, a terra que eu vou te dar, mana, leite e... Mana, leite e... Está escrito, hein? Está escrito. Quando ele chegou na terra de Canaã, está escrito, havia fome na terra. Você já viveu algum momento da sua vida e que o que você vive é exatamente o contrário do que Deus te prometeu? Já viveu? Eu já. Deus ama fazer isso. Vou te prosperar. Aí você sai da igreja animado. Vou prosperar. Aí você chega na empresa, o patrão diz: não, você está mandado embora, você está dispensado. Um dia o cara falou para mim: pastor, eu orei para Deus me prosperar, me mandaram embora. Eu falei: lógico, você já viu rico de carteira assinada? Um outro reclamou: pastor, ninguém me dá carona. E nem vai dar, é Deus que não deixa. Para ver se você se inquieta, para dizer: eu vou ter o meu carro. Abraão chega na terra que mana leite e mel, fome na terra. Deus está só no céu olhando, esperando. O pai da fé duvidou. Ele nem ficou na terra. Está escrito, desceu para o Egito. Você já pensou em voltar atrás? Eu já. Eu sei que vocês não, gente. Vocês são de Piracicaba, um povo resiliente. Aqui não, isso aqui é bruto. Aqui não. Aqui não come mel não, masca abelha. Nós é bruto, pastor. Um dia eu falei: Deus, eu não quero mais, acabou. O profeta na igreja pôs o dedo no meu nariz e falou: deixa eu falar um negócio bem baixinho. Seu desespero não desespera Deus. Aí a Bíblia Sagrada vai me dizer que Abraão desce ao Egito. Nós temos a tendência de desistir quando a primeira crise vem, quando o que você está vivendo é uma realidade contrária ao sonho, ao projeto que Deus havia lhe dito, que você havia planejado. E a gente fala: quer saber de uma coisa? Eu vou engavetar, vou guardar, vou parar. Deixa eu abrir um parênteses, diga comigo: Egito. Sabe quem queria voltar para o Egito?
A nação de Israel. Você lembra disso? Presta atenção, eles saíram pelo deserto. Lembra? Moisés foi lá e falou com o faraó, pôs o dedo no nariz de faraó. Assim diz o Senhor: se você não liberar o povo, Deus vai quebrar sua cara, arrebentar seu país e destruir seu nariz. E o faraó disse: manda o povo embora. Eles vão e começa. E aí o mar se abre e começa uma sequência de milagres. Foram 40 anos de milagres. O mar abriu, a água de Mara ficou doce, teve água em Meribá, teve guerra em Refidim. A Bíblia Sagrada diz que durante o dia, para eles não esturricarem no calor do sol causticante, tinha uma nuvem. Não era uma nuvem muito grande, coisinha básica, pequenininha, para cobrir 3 milhões de pessoas. E à noite, pastor, o deserto é frio, uma coluna de fogo. Você está entendendo que isso aconteceu 40 anos? Todo dia vinha um maná, um pãozinho cair do céu. Todo dia. Aí um dia alguém falou: rapaz, amanhã esse trem não vai cair não, vou guardar. Apodreceu. Porque Deus queria tirar os olhos da provisão e olhar para o provedor. Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. Aprenda a comer o maná. Aí eles começaram a reclamar, Deus mandou cordonizes. O que é cordonizes? Uns passarinhos pequenos. Agora você imagina que tanto de passarinho que foi preciso para alimentar 2,5 milhões de crente. É muito passarinho. A Bíblia diz que as roupas não envelheciam e nem está escrito assim, sandálias. Tudo bem que as irmãs ficaram tristes. 40 anos, toda festa, a mesma sandália. Toda festa, a mesma sandália. Mas diga comigo assim, milagre. Aí Moisés começou a ouvir um burburinho. Chamou os líderes e disse: o que está rolando aí? Não, essa parada é o seguinte: o pessoal, a galera está falando que quer ir embora para o Egito. Gente, depois de tudo que vocês viram, eles querem ir embora, eles querem voltar. Mas lá a gente era escravo, agora está livre. Eles querem voltar para quê? Está escrito: queremos voltar para comer pepino e cebola. Ah, Deus, só Deus gosta de crente. Eles estavam Por quê? Porque na crise, olha para mim, olha a palavra. Na dor, você pode ser um adorador ou um murmurador. Quer voltar para o Egito? Para comer o quê? Pepino e cebola. Todas as vezes que a Bíblia cita os frutos do Egito, são frutos que nascem no chão. Pepino, alho, cebola, melão. Todas as vezes que a Bíblia cita os frutos de Israel, são frutos que nascem no alto. Tâmara, uva, romã, figo. Você sabia que Egito e Israel é a mesma coisa, né? É a mesma terra. É a mesma terra. Que divide é só lá a fronteira. É a mesma terra, é o mesmo lugar. A fruta que tem no Egito, tem em Israel. Só que a Bíblia não fala. E não é coincidência. Não tem fruta rasteira em Israel na Bíblia. A Bíblia faz questão de não mencionar. Só tem rasteira no Egito. Em Israel, só frutos altos. Porque há um recado de Deus aqui. Dizendo: não volte, não regresse, não desista do que Deus não desistiu, não se perca com a perda, não está na hora de parar, não está na hora de engavetar, não está na hora de desistir, não está na hora de rastejar, pensar pequeno, voltar atrás. Nosso destino é Israel, é Jerusalém, é para frente, é para cima, é para o alto. Sonhe grande, porque o seu Deus é grande. Olha para mim. A Bíblia vai me dizer que lá no Egito, ou de lá do Egito, quando ele recebe a notícia que havia voltado a prosperidade lá na terra, que manava leite e mel, ele viu essa informação no Orkut. O Orkut é dessa época. Aí ele vai voltar. E nessa volta ele leva uma escrava
uma escrava lá do Egito, uma moça chamada Agar. Os relacionamentos que a gente faz quando volta são muito perigosos. Muito perigosos. A Bíblia diz que ele volta para a terra mana leite e mel, está tudo indo bem. A mulher de Abraão chama Sara. E é interessante que o nome Abrão significa pai grande. Abrão significa o quê? Aí Deus coloca um A mais, porque no hebraico, quando você insere esse A, ao invés de ser pai grande, fica pai de multidão. Pai de... Aí ele vai no açougue. Acabou de chegar lá na terra. Tem filho, não. Lá se fala Shalom, né? Pai do Senhor não, é Shalom. Aí ele vai no açougue. Shalom, Ibrahim. Shalom. Qual que é o nome do senhor? Abraão, em hebraico, diz: pai de uma grande nação. Cadê seus filhos? Tem não. Quem olha por fora não tem, mas por dentro ele já carrega a promessa. Tem gente que olha para você e não tem noção do que você carrega aí. Abraão, antes de ter filhos, começa a profetizar que ele vai ser. Você precisa em 2022 começar a profetizar aquilo que Deus já projetou para a sua vida. Para de falar palavras contrárias àquilo que Deus disse. Independente das suas circunstâncias, você não depende delas. Deus disse: Abraão, você vai ser pai de uma grande? A mulher dele é estéril. Quando ela gera, vem Isaac. Aí Deus diz para Isaac: você vai ser pai de uma grande? Mas a mulher de Isaac é o quê? Deus tem hora que ele é irônico. Aí Isaac casa, a mulher estéril, de repente ela gera, chama Jacó. Aí Jacó casa, Deus olha para Jacó e diz: você vai ser pai de uma grande? Mas a mulher de Jacó é o quê? 3 mulheres estéreis. 3 casais que não podem ter um filho recebem de Deus a promessa de que serão pai de muitos. É Deus dizendo que apesar das minhas fraquezas, das minhas debilidades, apesar das minhas impossibilidades, Deus vai cumprir a promessa dele na minha e na sua vida. Vai multiplicar, vai gerar. 2022 você vai pegar no braço o que você nunca imaginou, independente e apesar de você, assim diz o Senhor, vai gerar. Só que estava demorando. Aí a irmã Sara, que é nós, tá? Sara é nós. Sara é nós. A geração da pressa. Geração micro-ondas. Geração caixa rápido. Você conhece alguém que leva um carro num lava devagar? Internet é alta velocidade. Pressa, 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 pressa. E aí a gente se esquece que quem tem propósito, mais importante é a direção e não a velocidade. Do que adianta você correr para lugar nenhum? Para quem não tem um destino, qualquer caminho serve. Aí Abraão tem a sua esposa Sara, que está agoniada. Por quê? Porque ela já passou de 80. Abraão com uns 90 mais ou menos. Ela não é só estéril, ela está velha. Se ela quiser amamentar, ela não tem glândulas mamárias. Trompa, útero, ovário. A Bíblia diz que o costume das mulheres acabou. Ou seja, a palavra acabou quer dizer chegou ao fim. Acabou. Acabou. Aí ela teve uma ideia. Ela chamou Abraão e disse: meu velho, vou falar um negócio para você. Deus falou que é da sua semente. Então, eu tive uma ideia genial para nós ajudarmos Deus, para a gente... Eu preciso de um atalho. Eu preciso acelerar o processo. Eu tive uma ideia. Lembra que a gente desceu o Egito? Olha o Egito aí. Ó. Eu trouxe lá uma moça, Agar. Vamos usar ela de barriga de aluguel. Você deita com ela, ela vai gerar um filho. E pela lei da nossa cultura,
é nosso filho, porque ela é escrava. Ela não tem direito sobre ela. Ela é escrava, ela não é funcionária, ela é escrava. Ela só faz o que a gente manda. Compramos, pagamos. É cultura de 3.000 e tantos anos atrás. Abraão disse, cadê a moça? Aí, entra na sala. Uma escrava egípcia de 22 anos, 21, 20. Cabelo aqui, ó. Lá na Palestina. Salto alto. Morenona queimada do sol. Miss Deserto. Entra na sala. Abraão deu uma olhada em Sara com 80. Deu uma olhada em Agar, uns 20. Abraão disse para Sara, isso não tem na Bíblia não, eu estou inventando. Essa parte eu estou inventando. Porque eu te amo, eu vou enfrentar essa luta aí, ó. Você está rindo? Olha para cá. Tem muitas mulheres que expõem o seu próprio marido. De várias formas. É por isso que Deus escreveu em Apocalipse uma palavra só para as mulheres. Está escrito lá. Guarda o que tens, para que ninguém roube o teu coroa. Ei, irmã, não coloque na vitrine o que não está à venda. Abraão fica com Agar e nasce o primeiro filho de Abraão. Presta atenção. O primeiro filho de Abraão nasce. Nasceu um filho de Abraão, Ismael. Ismael vai crescendo. Aí Deus, ao invés de brigar com Abraão, com Sara, Deus desce e chama Abraão e diz, cadê Sara? Está lá na tenda, manda ela sair. Aí Deus olha para ela e fala, ô coisinha de Jesus. Trocinho de Jeová. Eu vou ter que repetir tudo de novo. Olha as estrelas do céu. Imagina a paciência de Deus. Explica tudo e fala, vai nascer de você, Sara. Ela riu. Quando o menino nasce, Deus mandou pôr o nome de Isaac, que significa sorriso. Por quê? Ela riu de Deus, agora Deus vai rir dela. Vai nascer de você. E agora fica Abraão e Sara pensando. Porque o tempo vai passando, Ismael cresce. Agora Abraão está com 100 e Sara com 90. Não é só o fato de ela ser estéril e velha. Ela vai engravidar, ela vai ter um parto normal, ela vai ter que amamentar. Ele tem 100. Tem homem com 50. Por que vocês estão rindo? Ele tem 100. É muito milagre numa história só. Você já viu uma mulher de 90 anos grávida? Você tem noção disso? É um absurdo, uma loucura. A Bíblia afirma. Por isso, antes de se preocupar com o que você não entende da Bíblia, preocupe-se com o que você entende e não pratica. É um milagre isso. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas aqui na minha Bíblia, na sua não tem, na minha tem aqui em Acrescentares, aqui perto de Heresiastes, aqui capítulo 1829, a sua não tem. A minha vai dizer que Sara acorda às 3 da manhã, meu velho, tô com enjoo. Com 100 anos ele vai dizer, mas velho é enjoado mesmo. Não dá nada não. Eu tô com um desejo. Abraão começa a achar estranho. E de repente, uma senhorinha de 100 anos começa a crescer a barriga. Você já imaginou ela dando testemunho na igreja?
Paz do Senhor, Morumbi. Eu queria dar um testemunho. Tô grávida. Eu fico imaginando os irmãozinhos lá atrás. Isso é barriga d'água, irmão. Você vai morrer. O que Deus vai fazer você gerar em 2022 é tão grande, ninguém vai acreditar, porque será poderoso, será grande, será extraordinário, será incrível, será maravilhoso. É milagre! Olha para mim. O primeiro filho de Abraão chama como? Ismael. O segundo agora chama Isaac. A Isaac vai crescendo. Aí chega um ponto que acontece na casa de Abraão que nunca aconteceu na sua. Nunca, nunca. O irmão mais velho começa a bater e judiar do menor. Isso é muito raro. Solomai, Nadima, Deixa quieto. A Bíblia vai me dizer que um dia Sara ficou revoltada. Porque o primeiro filho de Abraão, Ismael, é filho de Abraão. Ele é o que de Sara? Nada. Até porque, imagina ela com 90 anos, tendo um parto normal e amamentando uma criança. Ela não é mãe de Isaac, ela é tataravó dele. Esse menino toma banho de água mineral. Está escrito na Bíblia que no dia que ele desmamou, Abraão fez uma festa. Tipo assim, gente, graças a Deus. O menino já estava com 6 anos, mamando. Eu vou falar um negócio. Aí eu fico imaginando Isaac correndo. Quando Isaac vinha, Ismael punha o pé. Pai, mãe, oh mãe. Imagina a cena. Abraão, pai das 3 maiores religiões do mundo: islamismo, cristianismo e judaísmo. Abraão, pai da fé. Abraão, dos homens mais extraordinários da história da Bíblia, na galeria dos heróis da fé, o destaque. Lá em Isaías, Deus olhou e disse: Abraão é meu amigo. Quando Jesus quis dar um nome para o céu, Jesus deu um nome para a casa dele. Lá vai chamar Sei de Abraão. Estou falando de qualquer pessoa. Imagina a casa deste homem agora, um homem com 100 e poucos anos de idade, 2 filhos, 2 mulheres. E Sara com o dedo apontado no nariz dele, dizendo assim: pega essa mulherzinha e manda embora de casa com esse menino, porque eu não quero mais. Abraão está numa confusão. Ele engravidou a serva, a escrava, a empregada, e os jornais estão estampados: patrão abusa da empregada, engravida e manda embora. Você sabe o que é que Abraão é rico? Abraão é muito, muito, muito rico. Sabe o que ele deu para o filho e para a mulher dele, que está indo embora agora? Pão e água. Que o texto vai me dizer que logo depois acabou. Relacionamento abusivo, foi dispensada, vai embora. Se você tem vontade de conhecer o homem mais extraordinário na fé do mundo, se você tem vontade de conhecer Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, hoje não é dia de você ir na casa dele. Hoje não. Que hoje o bicho pegou lá. A casa de Abraão caiu, está uma confusão. E Abraão olha para Deus e diz: o que é que eu faço com o menino? Deus disse: eu vou cuidar dele. Eu te falei, Abraão, a sua descendência será poder. Ismael é o pai dos muçulmanos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se. Deus falou. Quem são os donos dos maiores times de futebol do planeta e da Europa? Quem são donos do petróleo? Quem são os donos dos bancos? Quem dominou a Europa? Quem é o prefeito de Londres, onde eu morei? Deus apaga pecados. Ele não apaga consequências.
Muitas coisas e crises que você está vivendo hoje é a colheita de sementes lá. A dor da colheita elimina o prazer do plantio. Aí é uma outra mensagem. Isaac vai crescendo. Diga Isaac. Abraão vai ensinar ele a ordenhar as cabras, porque Abraão não trabalha mais. Abraão é rico, tem um monte de servos. Ele fica por conta do menino. Vai crescendo, o menino vai crescendo e vai desenvolvendo. Quando ele completa 11, 12, 13, os estudiosos acreditam nisso. Aí Deus chama Abraão para esse teste. Eu vou colocar 15 anos. Por quê? Se Abraão tinha 100 quando Isaac nasceu, e agora Isaac tem 15, então Abraão tem 115. Se ele tinha 75 quando Deus chamou, dos 75 aos 115, 40 anos. Depois dessas coisas, depois desses 40 anos. Olha para mim. 40 anos andando com Deus. 40 anos de uma experiência incrível com Deus. 40 anos falando pessoalmente com Deus. 40 anos de milagre, 40 anos de promessa, 40 anos de história. 40 anos extraordinários. Depois de 40 anos, tem uma vírgula aqui. Depois destas coisas, colocou Deus Abraão numa prova. Como eu gostaria que fosse diferente. Como eu gostaria de cantar, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, e agora não é só vitória. Abraão, sim, eu tenho uma prova. Acho que Abraão disse, prova? Depois de 40 anos? Manda. Pega seu filho Isaac, seu único filho, vai lá no Moriá. Olha para mim aqui, olha na minha mão aqui. Você vai pegar um cutelo. Você vai amarrar ele. Cutelo é uma foice, é uma faca afiada. Você vai amarrar ele na madeira, em cima da pedra, lá no Moriá. Você vai cortar aqui, ó. Corta. Ele vai sangrar, gritar e estribuchar até morrer. Quando ele morrer, você vem aqui, ó. Começa cortando daqui da garganta até embaixo. Abre ele, retira todas as entranhas, porque não pode fazer parte do sacrifício. Pica ele em pedaços, cabeça, os pedaços, pica e põe fogo para mim. Alguém entendeu mais ou menos aí como é que é o sacrifício? O que Abraão respondeu? A melhor resposta para uma aprovação é o silêncio. Por isso que Abraão é um adorador. Porque se você começar a falar, como que Abraão venceu isso? Tem como colocar no telão para mim o verso 1, capítulo 22 e verso 1? E aqui eu vou finalizar. Com essas verdades, aconteceu depois dessas coisas. Provou Deus. Quem provou Abraão? Diga comigo, aprovação vem de Deus. Se você quer vencer qualquer prova, esta é a sua primeira consciência. Parar de culpar o diabo ou ver demônio em nem tudo de ruim é o diabo. Tem coisas estranhas que você vive que é o próprio Deus quem gerou e permitiu. Quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele está usando as circunstâncias para mudar você. Deus não é teólogo, Ele é pedagogo. Quando Ele permite, é porque Ele tem lições para te ensinar. Na escola você estuda as lições, faz a prova. Com Deus é diferente, Ele te põe na prova. Você aprender as lições. Ninguém amadurece sorrindo. Eu te rejeito prova, eu não quero prova. Sai prova, não. Há um propósito de Deus, é a pedagogia do milagre. Para de culpar o diabo por tudo. Desculpa, estou com refluxo. Toma água com gás. A Bíblia diz que Satanás foi à presença de Deus e disse, eu quero destruir as coisas de Jó. Deus disse, destrua tudo de Jó, não toque nele. Para tocar em Jó, o diabo teve que voltar, ficar na fila, esperar a senha. Está escrito na fila, esperando a vez dele. Falou, já destruí tudo, não deu certo. Agora eu quero autorização para tocar em Jó.
O diabo existe? Existe. Trabalha? Trabalha. Do jeito que ele quer? Você acha que a pandemia é aleatória? Você acha que Deus está no céu apavorado com tudo que está acontecendo? Deus preparou um cenário para Jesus nascer. E Ele está preparando outro cenário para Jesus o quê? Você acha que é aleatório? Os muçulmanos dominando a Europa. A China hoje é dona de boa parte da terra produtiva do Brasil. Nós estamos todo mundo de máscara. Nós estamos todo mundo com medo. Eles já descobriram como controlar as pessoas. Controle mundial. Pastor, isso vai ser quando? Pode ser daqui 30 anos, mas o processo já começou. Só você que não entendeu. A pandemia não é um ato da justiça, é um ato da graça. É Deus gritando do céu, dá tempo de você se arrepender. Dá tempo, é um dos sinais. Eu estou te avisando que eu estou preparando um cenário para Jesus. Deus preparou um cenário para Jesus nascer e Ele está preparando outro cenário para Jesus vir. Escute que nem tudo de ruim é o diabo. Para de colocar a culpa no diabo. Esse problema é do diabo. Se for Satanás, o diabo não. Tire o nome diabo da sua boca. Quem manda no mundo é Deus. Quem manda na sua casa é Deus. Quem manda na sua vida é Deus. Quem manda no Morumbi é Deus. Quem manda na IEQ é Deus. Quem manda no seu dinheiro é Deus. Quem manda no seu casamento é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Deus está no controle de todas as coisas e é Ele quem governa. Coloca o verso 2. Verso 2. Primeiro, reconheça que a prova é de Deus. Segundo, olha o verso 2. E disse: toma agora o teu filho. Lê para mim essa palavra aqui. Essa palavra aqui, essa aqui. Ó, Isaac é único? E aí? Isaac é único, sim ou não? Isaac é único? Eu demorei 40 minutos para explicar o nascimento do outro. Só se eu não conseguir te explicar que Ismael é o primeiro. Isaac é único? Para Deus é, olha aqui. Eu gosto quando Deus chama Isaac de único. É Deus olhando para Abraão e dizendo, entre nós dois só tem um. No nosso pacto, um. Na nossa aliança, um. Seus erros do passado não vão impedir meu projeto na sua vida. Acho isso lindo. Aí Deus faz o seguinte. Pega teu filho, único, Isaac, a quem amas. 4 detalhes. Por quê? Que Deus conhece crente. Se Deus fala assim, mata seu filho, Abraão ia lá no deserto buscar Ismael. É ou não é? Agora erra. Pega Isaac, teu filho, único, aquele da promessa, a quem tu amas. Primeiro, reconheça que a prova vem de Deus. Segundo, ofereça o melhor. Está na prova? Oferece Ismael, não. Ismael dói, mas dói bem menos. Você quer ter um ano novo? Quer viver extraordinário? Quer viver o que você nunca teve? Faça o que você nunca fez. Para de oferecer resto para Deus. Para. Resto do seu tempo. Resto do seu talento. Coloque Ele em primeiro lugar. Ofereça para Ele aquilo que o coração dele deseja, que é o melhor. Quando Abraão levanta o cutelo que vai matar Isaac, Deus diz, não, não. Abraão entra em crise, como não? O senhor não mandou matar? Mandei. O senhor não quer Isaac? Não. O que o senhor queria? Eu queria saber quem governa seu coração. Escute, quando Deus pede Isaac, Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Deus não está atrás da adoração, Ele quer o adorador. Verso 3. Então Abraão se levantou que horas? De manhã. Lê essa palavra aqui para mim, essa aqui, essa aqui. Se Deus manda você matar seu filho, você levanta que horas? Eu tomava 2 Dramin, dormia até meio-dia, acordava meio grogue assim. Oi, sonhei. Abraão levanta que horas? E albardou. Quem que arrumou o jumento? Abraão. Quem chamou consigo os 2 servos? Abraão e Isaac seu filho. E mais,
Ele fez o quê? Ele cortou a lenha. Ele levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe... A palavra Moriá é um lugar revelado por Deus. Ele está indo a caminho da vontade de Deus, da direção de Deus. Então, se você quer vencer em qualquer área da sua vida, obedeça à vontade. Abraão quer matar Isaac? Ele quer, sim ou não? Não, mas ele está indo. Aprenda, obediência é fazer o que você não quer com excelência. Só vai e faz. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas coisas que nós, como cristãos, fazemos, a gente não entende. A minha avó dizia, máquina na escola você aprendeu ABCD, com Deus é O, B, D, C. Você nunca vai viver o novo, desobedecendo o Deus das coisas novas. Coloca para mim verso 4, estou terminando. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Quantos dias Abraão gastou de viagem? Quantos dias? 3. Viu o lugar de longe. Coloca para mim verso 5. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com quem? Por quê? Porque o lugar de animal imundo não é no altar. Não se leva para o altar coisa imunda. Às vezes Deus coloca a gente numa prova para a gente deixar para trás algumas coisinhas sujas. Altar não combina com esse namoro sem vergonha. Altar não combina com motel. Altar não combina com prostituição. Altar não combina com masturbação. Altar não combina com pornografia. Altar não combina com adultério. Altar não combina com jumento imundo, animalzinho, criado de estimação, que vai carregando. E quando Deus te coloca numa prova, numa circunstância, chega um ponto que você fala, eu preciso ir ao sacrifício. Eu preciso estar no lugar sagrado. O imundo fica. Aqui eu amo. Abraão disse, eu e o moço, diga comigo aqui, iremos, e havendo adorado, tem uma versão que diz assim, adoraremos, diga isso aqui para mim. O que ele disse aqui? Se ele vai matar o menino, como voltaremos? Ele não está indo matar o menino? Ele olha para os servos e na cabeça dele está assim, eu vou subir e matar. A partir daí o que vai acontecer eu não sei, mas eu vou crer contra a esperança. Eu vou profetizar meu milagre. Não há nenhum registro de ressurreição até aqui. Abraão não sabe como, mas ele só tem uma certeza, eu volto com ele. Você tem noção da fé desse cara? Ele não tem noção do que está acontecendo. Ele não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Ele só sabe de uma coisa, eu subo com ele vivo e desço com ele vivo. Ele profetiza o próprio milagre, ele acredita no milagre, ele crê no que Deus pode fazer. Se nem você acredita, quem é que vai acreditar? Sem fé é impossível. E Abraão, você crê? Eu não sei o que vai acontecer. Pode tirar daí, filho. Deixa eu terminar. Fala assim, seus falsos, mas beleza. Diga Moriá. Quantos dias de viagem? Aí chegaram. Aí estão subindo o monte. Abraão está em silêncio. Aí Isaac fala assim, pai. Abraão não quer conversar. Você concorda? Ele chega e gela. Pai, eu estou com o senhor há 15 anos. Eu conheço todos os itens de um altar. Está aqui a madeira, o fogo, né? Está com o senhor, cutela, fiado, tudo certo. Estou preocupado com uma coisa. Essa pergunta é crucial. Onde está o cordeiro que a gente vai matar? É hora de Abraão murmurar. Por quê? Abraão, há 40 anos atrás, saiu de Ur. Ur tinha mais de 200 deuses, mas o principal chamava Moloque. Moloque é uma estátua de bronze de 20 metros, que tinha um buraco aqui, ó, no ventre. Os pais pegavam os bebês, colocavam no ventre de Moloque e punham fogo.
Deus olhou para Abraão e disse: deixa os deuses de morte, eu sou um Deus de vida. Você tem noção de que 40 anos depois, Deus pede a mesma coisa que Moloque pedia? É hora de Abraão olhar para Isaac e dizer: meu filho, Deus me enganou. Tem 40 anos que eu sirvo ele, ando com ele, e ele me traiu. Por isso que ele é o pai da fé. Ele olha para Isaac e diz: filho, você está preocupado com o quê? O monte é de Deus, Moriá é de Deus, o cutelo é de Deus, a madeira é de Deus, eu sou de Deus, você é de Deus, tudo é de Deus, não tem nada nosso. Você está preocupado com o quê? Se tudo é de Deus, Deus vai providenciar para ele. O cordeiro é para ele, não é para nós. Aí vem a palavra Jeová Jireh, Deus proverá. Quando chega lá em cima, ele amarra. Pastor, por que ele amarrou Isaac? O menino tem 15 anos, se não amarra, ele desce a ladeira e ninguém pega. Pensa, Abraão, vem cá, vem cá. Abraão levanta o cutelo, está trêmulo. É tão certo que ele vai matar que o anjo tem que gritar 2 vezes: Abraão, Abraão! Não! Não faças isso. Agora você conhece o seu coração. Tu temes a Deus, Abraão. Olha para mim. Abraão disse: eu vou subir com o moço. Eu e ele vamos adorar em nós. Quem tem uma promessa? Quem tem uma promessa de Deus? Olha para mim. Tem muita gente que entrou aqui imaginando: meu Isaac vai morrer. Meu casamento, meu relacionamento, meus filhos, a salvação da minha casa. Eu não sei qual é o seu Isaac, mas aqui é Moriá. Hoje, imagine Abraão descendo Moriá aqui, ó, abraçado, os dois sorrindo. Eu acho que chega lá embaixo, ele bate no peito do servo e diz: eu não te falei? Você hoje vai voltar para casa com o seu Isaac. Deus me trouxe de Goiânia só para te dizer: Isaac é seu, foi Deus quem te deu. Ninguém vai destruir o Isaac que Deus te deu. Seu ministério vai ressurgir, seu casamento vai ser restaurado, suas finanças se levantarão. Você vai viver o melhor ano que você já viveu. Você vai viver o ano mais extraordinário de todos os tempos. Eu vim como profeta de Deus para te dizer: você volta hoje para casa com Isaac vivo, saudável, lindo, cheiroso, maravilhoso, com um sorriso no rosto, para você celebrar aquilo que Deus te prometeu. Foi Deus quem te deu. Agora olha para cá. Onde está o? Onde está o cordeiro? Quando Abraão olha, não é cordeiro, é carneiro. Pastor, por quê? Porque Abraão e Isaac não estão falando do sacrifício daquele dia, eles estão falando de Jesus. A pergunta de Isaac é profética, é messiânica. Todas as vezes que você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar Jesus. De Gênesis 1 até Malaquias, Jesus está em tudo. Eles estão falando de maneira profética. Por isso que na hora de matar não tem cordeiro, tem carneiro. Porque aí torna-se uma palavra profética, messiânica. A pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? É uma pergunta que a humanidade fez durante séculos. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como é que a gente vai voltar para Deus? Como é que nós vamos nos reconectar com Deus? Como seremos salvos? Estamos abandonados. Nós precisamos de um cordeiro. A pergunta de Isaac é o grito da humanidade: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Cadê o cordeiro? Precisamos de um cordeiro. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Queremos um cordeiro. E a Bíblia diz: um dia que Jesus vai ao Rio Jordão, a Bíblia diz que quando ele se aproxima, o primo dele, João Batista, estava dentro das águas. João olha e vê Jesus de uma terra seca, sem parecer nem formosura,
Homem de dores, experimentado nos trabalhos, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Um homem comum. Quando ele entra nas águas, João Batista responde Isaac. Isaac pergunta: cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? João olha para Jesus e diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está nesse texto. A Bíblia diz que Abraão vai sacrificar em Moriá. Aonde? Você já viu alguém que já foi em Jerusalém? Já foi? Deus abençoe. Ali. Alguém já viu uma foto? Só foto. Foto de Jerusalém, já viu? Já viu que na foto de Jerusalém tem uma cúpula, um telhado dourado, bem no centro? Põe no Google assim, Jerusalém. A primeira foto que aparecer tem um telhado dourado. É uma cúpula, parecendo uma igreja. É uma mesquita. Chama Mesquita de Omar. Domo da Rocha. Domo da Rocha. Que rocha, pastor? Moriá. Pastor, onde é que foi construído o templo de Salomão? Moriá. O templo de Jesus, que na época de Jesus, que foi reconstruído por Herodes? Moriá. Onde é que está a Mesquita de Omar hoje? Moriá. Moriá. Lá é Moriá. Quando você for lá em Jerusalém, vai para a Americana. Quando você for em Jerusalém, pronto. Você vai subir no Moriá. Estamos combinados? Sobe no Moriá, você vai perguntar ao guia. Chega aqui, mano, vou falar um negócio pra você. Parada é o seguinte. Pastor foi na minha igreja, mandou te fazer uma pergunta. Por que aqui chama Montes de? Quem já leu a Bíblia sabe como é que chama aquela região? Montes de Sião. Por que montes? Porque lá tem um monte de monte. É simples. O guia vai te falar: você está em cima do Mori? Aí ele vai falar assim: tá vendo ali a porta principal da cidade? Você vai atravessar o Vale do Cedron, aquelas oliveiras lá, ó, chama Monte das Oliveiras. Tá vendo aqui do lado a cidade de Davi em cima de um monte? Aí ele vai te mostrar monte. Lá é cheio de monte, é 900 metros acima do nível do mar. Aí antes de você ir embora, o guia vai falar: tem um monte aqui que o judeu não dá muito moral não, mas os crentes gostam desse monte. Só que ele é tão pequenininho, insignificante e feio, porque ele parece uma caveira. Caveira, Calvário, Gólgota. O Gólgota é ao lado do Moriá. Se você sai na porta de Damasco, você anda 500 metros e chega no Gólgota. Moriá e Gólgota. E a história é a mesma. Isaac sobe Moriá carregando madeira. Séculos depois, Jesus sobe o Gólgota carregando madeira. Isaac sobe perguntando, falando: cadê o cordeiro? Falando. Jesus sobe em silêncio. Porque como o cordeiro mudo foi levado ao matador. Isaac sobe acompanhado pelo pai. Jesus sobe abandonado pelo pai. Isaac só tem o pai, mas está junto. Jesus tem uma multidão, mas nunca se sentiu tão sozinho. Não se iluda com os aplausos da multidão. Os mesmos que gritam, os mesmos que comem os pães, que se multiplicam, são os mesmos que gritam: crucificam. Sozinho. A última noite de Isaac, 3 dias de viagem, a última noite dele foi numa tenda, guardado, protegido pelo pai, pelos servos. A última noite de Jesus não foi assim. Foi na casa de Anás e Caifás. Esbofeteado, cuspido, humilhado, julgado, condenado. Vai para Pilatos, de Pilatos para Herodes, volta a Pilatos.
Pilatos lava as mãos, açoita Jesus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos. Ele está rasgado, ele está sangrando. Quando chega lá em cima, Isaac é amarrado com cordas, Jesus é preso com pregos. Quando o cutelo levanta, Jeová Jirê grita: não! Para Abraão! Porque para Abraão teve Jeová Jirê. No Moriá, Deus grita. No Calvário, Deus vira as costas. E quem grita é o Cordeiro. Ele lama sabachthani. Deus meu, Deus meu, por quê? Por quê? Por quê? Talvez você entrou aqui hoje, o ano mudou e parece que está tudo igual, você tem gritado aos céus: por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? A Bíblia diz que houve trevas. Jesus diz a última frase: tetelestai, está consumado, acabou, está pago. Pago. A dívida que nos era contrária, o Cordeiro cravou na cruz. Pastor, a salvação da minha família está pago. A cura dessa enfermidade está pago. Está pago. Está pago. Está pago. Isaac desce vivo. Quantos dias de viagem? Isaac desce vivo. 3 dias depois, está em casa. Jesus desce morto. Mas 3 dias depois. Três dias depois. Algumas mulheres vão ao sepulcro e o anjo disse: estão procurando um vivo entre os mortos. Ele não está aqui. Sabe por que Deus matou o Isaac dele? Para o seu viver. Sabe por que Deus sacrificou o filho dele? Para salvar o seu. Vim como um profeta de Deus para dizer que em 2022 o sangue desse cordeiro vai cobrir sua casa. O sangue desse cordeiro vai cobrir sua vida. O sangue desse cordeiro vai restaurar sua família e seu casamento. Tem gente aqui dentro que vai profetizar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Prepare-se para viver o sobrenatural de Deus, porque lá na cruz foi pago o preço para que você viva o milagre de Deus. Coloque-se em pé, por favor, onde você está. Para terminar aqui, passe ali e me abençoe adquirindo um dos livros. Você pode comprar no cartão, no Pix, fique à vontade. Eu quero orar por você. Há uma nuvem, há uma presença maravilhosa de Deus hoje aqui sobre esta casa. Eu sei que tem pessoas aqui que você não pode ter contato físico com elas, você nem conhece. Mas tem gente que você convive. Com essas pessoas que você convive, e que você pode, com muita prudência, muita sabedoria, eu queria que você abraçasse com alguém para a gente orar. Alguém que é da sua casa, que é da sua família, seu cônjuge. Pessoas que você pode. Fica perto de alguém aí para nós orarmos. Tem gente precisando desse abraço, precisando desta oração. Comece a orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pelos teus filhos. Quantos chegaram aqui, Senhor, estão no limite, com medo do amanhã, ansiedade na alma, no coração.
Ó Deus, tem tido dificuldade de entender o momento, as adversidades e as provações que tem vivido. Pai, como profeta para as famílias dessa geração, eu repreendo o divórcio, eu repreendo a morte. Pai, no nome de Jesus Cristo, mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós acreditamos que é um milagre a caminho. Nós vamos voltar para casa com o nosso Isaac. Prostrado diante do Senhor, eu oro por essas famílias, por esses casais. Eu oro, Deus, por aquele que está no limite, que tem vivido dias e não tem entendido o propósito do Senhor. Mas está consumado, está pago, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, hoje nos cobre, hoje nos abençoa, hoje nos protege, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante uma das suas mãos, no nome de Jesus. Eu abençoo sua casa, eu abençoo o seu ano de 2022, eu abençoo o mês de abril. Será um mês extraordinário, você vai receber notícias incríveis, vai chegar uma mensagem no seu WhatsApp que vai mudar a história da sua vida. Processos que estão travados serão desembaraçados, tem caneta sendo assinada, tem coisas incríveis acontecendo, vai ter cura, vai ter prosperidade, no nome de Jesus Cristo. O Covid não vai levar mais ninguém. A única onda, nova onda que vai passar na sua casa é a onda do Espírito Santo de Deus. Há uma graça sobre você, há um milagre a caminho. Eu profetizo em nome de Jesus, recebe um milagre para 2022, para você viver o melhor ano que você já viveu. Eu profetizo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Cordeiro. Receba essa palavra em nome de Jesus.